Elenco, um dos elencos mais caros do Brasil. Dinheiro e técnica não ganham título. O que ganha título é culhão. O que ganha título é coragem. O que ganha título é misturar o talento, claro, com a vontade de vencer. Coisa que você muitas vezes não vê nesse Flamengo. Rapaziada, pilhado vai à loucura, detona os jogadores do Flamengo nessa partida de ontem contra o Fortaleza, que o Flamengo perde por 1-0. Se liga só no comentário do Pilhado sobre o jogo de ontem. Se liga. Uma tarde pra gente falar de falta de vergonha na cara. Uma tarde pra gente falar de falta de vontade. Uma tarde pra gente falar de falta de sangue nos olhos. Uma tarde pra gente falar de soberba. Uma tarde pra gente falar de erros antigos de um Flamengo que só tem vergonha na cara em determinados momentos. Porque o que aconteceu no jogo entre Flamengo e Fortaleza, aí é claro, muita gente vai falar, respeite o Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza. Fortaleza merece todo o respeito, até porque quis jogar futebol ontem. O Fortaleza entrou em campo ontem dando peso ao Campeonato Brasileiro. Enquanto esse Flamengo, cheio de rei na barriga e jogador milionário, não correu no primeiro tempo. Porque, deixa eu falar uma verdade, você ganhar 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, mais de 2 milhões, porque tem jogador que ganha mais de 2 milhões, para não correr dentro de campo, para dar desculpinha depois, como fez o Felipe Luiz, que teve 3 dias de descanso. Isso é um absurdo. É um absurdo ver o que o Flamengo fez no primeiro tempo da partida. É um Flamengo que não corre. Parece time daquele jogo das lendas, sabe? Do futebol. Jogadores que encerraram a carreira, que vão brincar, que o Ronaldinho Gaúcho fica dando pedalada. Parece isso. É um time sem vontade, sem culhão, sem coragem. Um jogador que custou 22 milhões de euros, e tem que ser falado isso, e que tem medo de chutar a bola pro gol. Não dá pra ver o Samuel Lino cara a cara com o goleiro, vendo o Arrascaeta marcado, porque ele viu o Arrascaeta marcado. Todo mundo viu. Só que ele teve medo de chutar pro gol. Um jogador, e aí eu falo, tem que ter paciência para as críticas, para as vaias. Tem que ter. Tem que deixar o cara se adaptar. Agora, você ser jogador de peso, você ser o jogador mais caro da história de um gigante como o Flamengo, e você ter medo de chutar pro gol, aí você tem que ser exposto. Aí você tem que ser falado. Porque claro, foi um Flamengo ontem desorganizado? Foi. Felipe Luiz demorou para mexer? Demorou. Mas o principal erro desse Flamengo não é o treinador. São jogadores que só jogam quando eles decidem jogar. Isso não pode ser considerado normal. Isso não pode ser levado na normalidade. É um time muitas vezes frouxo. É frouxo. Aí vem o Jorginho depois me falar na entrevista. Os times quando enfrentam o Flamengo, eles jogam como nunca. Pelo amor de Deus. Olha o elenco do Fortaleza. Olha o elenco do Flamengo. Pra bolinha fajuta que o Flamengo jogou no primeiro tempo. Era pro Flamengo ter levado 2 no primeiro tempo. É um time sem vergonha. Essa é a verdade. Porque agora vai ter que dar vida lá em Avejaneda, lá contra o Racing. Eu espero ver vontade, porque senão, aí é pra humilhar esse elenco. Um elenco que joga só quando interessa, um elenco que muitas vezes, eu sempre falo isso, parece que os jogadores do Flamengo, eles entram em campo assim, a qualquer momento a gente vai ganhar. A gente tem técnica, a gente tem talento, somos o elenco, um dos elencos mais caros do Brasil. Dinheiro e técnica não ganham título. O que ganha título é culhão, o que ganha título é coragem, o que ganha título é misturar o talento, claro, com a vontade de vencer, coisa que você muitas vezes não vê nesse Flamengo. E aí é bom a gente deixar claro, para não falarem, um jogo isolado e o pilhado já tá gritando. Aí eu peguei aqui, né? Vamos lá. O Santos está na parte de baixo
da tabela. O Ceará está na metade de baixo da tabela. Grêmio. O Grêmio está na metade de baixo da tabela. O Fortaleza está na zona do rebaixamento. Contra esses quatro clubes, o Flamengo só somou um ponto. Tem o Vasco também, pilhado, que o Flamengo também somou um ponto em cada jogo. Se eu não me engano, empatou os 2 jogos que fez contra o Vasco. Cara, eu não precisaria falar mais nada aqui, o pilhado falou tudo, né? Parabéns pra ele. Tem hora que ele fala demais, a gente sabe disso. É flamenguista, mas tem hora que ele fala demais. Mas ontem eu concordo com ele em tudo que ele falou, em tudo. Um elenco com jogadores que tem, com o que os jogadores ganham, com o que os jogadores custaram para o Flamengo. Cara, tem que ter vontade. O mínimo que esses jogadores precisam fazer dentro de campo é ter vontade, é ter raça. Eu estava ouvindo ele falar aqui e eu lembrando do Flamengo, das vacas magras. O Flamengo das vacas magras teve jogadores horríveis. Com todo respeito aos jogadores, mas não passava nem da porta do CT do Flamengo. Hoje, não passa da porta do CT do Flamengo para dentro, hoje. Só que os jogadores tinham raça. A raça que o Flamengo tinha lá atrás, quando não tinha dinheiro, fazia os jogadores ganharem jogos. Então assim, cara, hoje o Flamengo tem uma seleção, jogadores quase todos de seleções, né? E vai fazer uma partida contra o Fortaleza, como o pilhado disse aí, com todo respeito ao Fortaleza, mas tá lá embaixo, vem perdendo de todo mundo, vem jogando mal. E aí perder, cara, com o placar adverso ainda no primeiro tempo e não conseguir nem sequer empatar, não dá. Um time que almeja ser campeão brasileiro, um time que almeja ser campeão da Libertadores e tem condições para isso, não dá para fazer um jogo medíocre como fez contra o Fortaleza, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo até reagiu, tal. O goleiro do Fortaleza fez algumas defesas, mas não dá. O Flamengo foi muito pobre, não só na parte técnica, mas principalmente na vontade. Então, assim, é difícil, cara. É difícil ter um elenco desse e ter jogos como esse. Ver jogos como esse. Eu volto a repetir. Se o Flamengo tivesse, o Pilato falou muito bem, se o Flamengo tivesse feito um jogo com o Fortaleza de vontade, Fortaleza ali fechadinho, marcando bem, como foi o jogo contra o Racing? O Racing foi para não perder. O Flamengo jogou bem, né? O Racing fechadinho, o goleiro fez várias defesas e a gente aplaudiu. Eu, por exemplo, apesar do 1-0, a circunstância, eu achei o resultado muito bom. Pela circunstância do jogo. Agora, ontem, cara, é para esquecer. Eu quero saber de você o que você achou aí do comentário do Pilhado, né, sobre esse jogo de ontem. Deixa aqui o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!